Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero focalizar aqui, baseado em 1 Reis, no capítulo 9, que o Salomão teve todo o apoio de Deus durante 20 anos em tudo o que era necessário, tudo que ele precisou. Infelizmente, depois desses 20 anos, vieram outros 20 anos em que ele deslizou feio e terminou afastado completamente da presença de Deus. E o pior, dando mau exemplo para os demais, porque ele era rei e ele deu mau exemplo e acabou deixando esse mau exemplo para as próximas gerações, que foram grandemente prejudicadas. Qualquer cristão precisa pensar nisso. Meu irmão, se você se der ao pecado de ceder, e isto vai ficar como exemplo para pessoas que estão à sua volta, você estará correndo o sério risco de ser qualificado pelo Senhor como alguém que desviou outros do seu caminho, como Jeroboão, filho de Nebate, que fez Israel pecar. Você estará dando mau exemplo, induzindo outros a se afastarem de Deus. Quantos crentes vão pagar caro no inferno, no lago de fogo, onde o inferno vai ser lançado, vão pagar caro o fato de terem aqui brincado com o evangelho, falado bobagem e desviado outras pessoas, causado escândalos que fizeram outras pessoas se desviarem. Por causa do seu prazer que milita na sua carne, você pode causar escândalos terríveis que vão desencaminhar pessoas e você vai pagar caro por isso lá no lago de fogo. Cuidado, meu irmão, aprenda com Salomão. Então vamos ler o que 1 Reis 9 diz sobre ele. Sucedeu que, tendo acabado Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei e tudo o que tinha desejado e designar a fazer, interessante, ele levou 7 anos para edificar a casa do Senhor, mas levou 13 anos, quase o dobro, para edificar a própria casa dele, um palácio para ele. Então o Senhor tornou a aparecer-lhe como lhe tinha aparecido antes em Gibeão. Deus apareceu a Salomão. É um privilégio de poucos. Muitos conhecem o Evangelho através de terceiros, através do testemunho. O Espírito Santo testifica, mas a pessoa tem uma experiência pessoal. O chamado de Deus, o Senhor aparecer, não é para qualquer um. E Salomão teve esse privilégio não uma vez. Deus apareceu vezes para Salomão. E o Senhor então lhe disse: ouvi a tua oração e a súplica que fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Que tremendo, hein? Deus santificou aquela casa. Eu me lembro que eu fiz uma vez um estudo bíblico sobre consagração e santificação. O processo de santificação é a separação do mundo. Nós não temos essa força. Nós não conseguimos nos separar, mas nós conseguimos consagrar a nossa vida ao Senhor. Dizer, decidir, manifestar perante Deus que nós queremos consagrar a vida a Ele. E então Deus opera em nós essa santificação. É um trabalho que Deus faz certamente com prazer. Quando a gente decide andar no caminho da santificação, a gente consagra a Deus o tempo, o dinheiro, nossa casa, nosso coração, nossos olhos. A gente consagra e Deus santifica. Foi o caso. Salomão consagrou aquele
templo ao Senhor, e o Senhor o aceitou e santificou aquela casa. E como prova de que Deus aceitou, Deus decidiu pôr ali os seus olhos todos os dias. Deus decidiu habitar ali, estar presente naquele templo todos os dias. Tremendo isto. Mas a coisa continuou. Deus, sabendo o que aconteceria, avisou o Salomão. Ô Salomão, se andares perante mim, como andou Davi teu pai, com integridade de coração, isso compete a nós, e também com sinceridade, para fazeres tudo o que te mandei. A sinceridade se manifesta dessa maneira, na obediência. Nós vamos decidir obedecer. E também, se guardares os meus estatutos e os meus juízos. Então, é interessante, o nosso relacionamento com Deus sempre tem um ser, nunca é incondicional. O nosso relacionamento com Deus sempre tem um ser. Se você guardar, se você obedecer, se você fizer, se você não se afastar, se você amar, ser. Esse ser é a prova do nosso livre-arbítrio. Desde lá no início, na criação, Deus nos criou a imagem e semelhança dele. Então esse ser existe desde o princípio. Se você cuidar, se você vier, se você buscar, se você consagrar, se você crer, se você se encher do Espírito Santo, Deus vai usar você poderosamente. Ser. Mas depende de você. Infelizmente, a maioria dos crentes está morna espiritualmente, anulada, sem forças para tomar uma decisão, e esse ser é fatal, como foi para Salomão, é fatal para muitos crentes. O Senhor aparece, o Senhor fala, profecias na Bíblia, pregações, o Senhor está falando. Meu irmão, se você fizer isso, infelizmente a maioria não faz. Não tem forças, deixa para amanhã, ama o mundo de uma tal maneira que não quer romper de vez com o mundo e ficam esperando amanhã melhorar, o ser ficar mais fácil para o amanhã. Deus foi muito claro. Salomão, hoje eu digo, se você andar na minha presença, se fizer isso, se fizer aquilo, então confirmarei o trono do teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de Davi. Não te faltará sucessor. Porém, se ao contrário, se vós e vossos filhos de qualquer maneira vos apartardes de mim e dos mandamentos que eu prescrevi, mas fordes e servirdes a outros deuses e os adorardes. Isso aconteceu. Salomão desviou por completo. O Senhor diz, então eliminarei Israel da terra que lhe dei, e a esta casa que santifiquei a meu nome lançarei longe da minha presença, e Israel virá a ser provérbio e motejo, zombaria entre todos os povos. E isso aconteceu. Salomão se desviou, aquela casa foi destruída, virou motivo de zombaria, e o Senhor foi envergonhado por causa do mau testemunho daquele povo, e por isso acabou a antiga aliança, o Antigo Testamento. Mas Deus, por sua imensa misericórdia, começou tudo de novo, enviando o seu Filho, e aí começou uma nova dispensação, uma nova era de graça, que veio trazer salvação a mim, a você e a todos nós. Mais adiante um pouquinho, para a gente confirmar, ainda no mesmo capítulo 9, na sequência, no versículo 10, ao fim de 20 anos, terminara Salomão as duas casas, a casa do Senhor e a casa do rei. E então Irão apareceu no caminho dele. Eu vou parar a leitura por aqui. Esse Irão era rei de Tiro,
um preposto de Satanás aqui na terra. A Bíblia diz isso lá em Ezequiel, capítulos 26, 27 e 28. Irão era chamado por Deus o príncipe de Tiro, mas o rei de Tiro era Satanás. E Salomão foi levado na conversa pelo Irão, um preposto de Satanás aqui na terra, e começou a se desviar, deslizar, cair. No final, ele estava seguindo os ídolos, seguindo todos os deuses das mulheres que ele tinha arranjado do mundo inteiro. Todos os demônios. Salomão estava amarrado, seguindo a todos os ídolos e afastado do Senhor por completo, e dando este mau exemplo para todos os que vieram depois dele. Triste fim de alguém que começou tão bem. Mas ficou tudo registrado para nós na Bíblia, para nossa advertência, como diz a Bíblia em 1 Coríntios 10, para nós sobre quem? Os fins dos tempos têm chegado. Meu irmão, entenda. E saiba que o sim é para você também. Você tem tudo, a graça de Deus, o Espírito Santo derramado, o sangue de Jesus para purificar de todo o pecado. Mas tome cuidado. Se você se afastar, se você tolerar o mundo, se você amar o mundo e as coisas que há no mundo, o seu fim vai ser igual de Salomão. Triste fim, arder por toda a eternidade no lago de fogo. E a oportunidade está com você. Quem sabe hoje pode estar sendo a última oportunidade que Deus está dando.